Na sua concepção, o que é evoluir? O que é prosperar? O que é crescer? O que é você se tornar melhor? Todos os dias, no Madrugada com Deus, eu convido as pessoas para que use desta ferramenta poderosa chamada pensamento. Uma evolução significa expansão de pensar, de compreensão. Quanto mais você expande a sua mente, quanto mais você se eleva na compreensão, maior é a sua capacidade de interagir na vida. Mas interagir na vida não é apenas naquilo que te agrada, mas interagir na vida significa interagir com todas as situações e delas, qualquer uma delas, você tirar o proveito, que é o conhecimento que uma ou várias situações te traz. O que é evoluir? O que é evoluir na sua concepção? O que define quem evolui de verdade? Será que todos nós estamos preparados para esse processo evolutivo? Será que todos nós estamos prontos para viver em um mundo de paz, em um mundo de harmonia? Será que todos nós estamos preparados para receber no nosso meio a presença de Cristo Jesus? Será? Bom, eu amo pensar. Eu amo pensar. Eu gosto de pensar. Eu gosto de raciocinar como eu gosto de aprender. E todos os dias eu abro a minha mente para novos aprendizados, com a consciência de que tudo que a vida me impõe irá me ensinar algo para que amanhã eu seja melhor, porque a evolução é nada mais, nada menos que agregar conhecimento. Quanto mais conhecimento você agrega, maior torna-se a sua capacidade em tudo que você faz, e principalmente no maior feito de um ser humano. Qual é? Interagir com outros seres e ajudar esses seres a se tornar melhor. Então, meu irmão, como o Cristo, o próprio Cristo, exemplificou, fazendo da vida dele uma vida útil a todos que o cercava, este é o caminho da evolução. E aí, você deseja evoluir ou você deseja apenas conquistar bens? É de se pensar, não é? Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para nós, espíritas e espiritualistas, é comum ouvir a palavra evolução. Espírito evoluído, espírito de luz. Mas o que define quem evolui de verdade? A nossa evolução depende única e exclusivamente dos nossos esforços, das nossas ações. A evolução é a melhora diária em tudo que você faz. Muitos associam a evoluir apenas a fazer caridade. Não, um espírito evoluído é aquele que vive dedicado à religião ou vive dedicado à caridade. Não. Um espírito evoluído, ele vive para proporcionar o bem ao próximo. Quer dizer então que um espírito evoluído, ele não pode ser um presidente da república? Um espírito evoluído, ele não pode ser um criador, por exemplo, do avião? O espírito evoluído, ele não pode estar na ciência? Um espírito evoluído, ele não pode ser um professor? Ele tem que ser um religioso? Não. Um espírito evoluído, ele simplesmente tem convicção em sua alma de que a vida dele deve ser útil
a vida dos outros. E ele não faz por obrigação, ele faz pela satisfação de ajudar o seu próximo. Aí você percebe neste um espírito evoluído, um espírito que abdica dos prazeres carnais, que são muitos, não é? A vida carnal é muito prazerosa. A vida carnal ela é cheia de tentações maravilhosas, tentações da gula, meu Deus, tentações dos prazeres de obter coisas, tentações de diversão, né? De entretenimento, distrações mil e satisfações mil, prazeres mil. Porém, o espírito evoluído, ele sabe que há um prazer muito maior do que os prazeres ofertados pela matéria, que é o prazer e a satisfação de ser útil a uma pessoa, a duas, a três, a quatro. Então, é possível medir o nosso processo evolutivo, é possível. Se eu sou muito apegado a bens materiais, se eu sou muito egoísta, se eu penso muito em ter coisas, eu ainda estou muito distante daquilo que eu preciso ser. Então, dentro deste trabalho que a espiritualidade nos oferece, nós começamos a medir o nosso grau de condição evolutiva, para que realmente não percamos tempo e comecemos a investir naquilo que realmente irá nos acompanhar para toda a eternidade. Pois fato é que o término da vida chegará para todos nós. E o que levaremos desta vida é simplesmente aquilo de bom que fizemos. Mas o que fizemos de ruim também irá nos acompanhar. Porém, o que fizemos de bom nos eleva. O que fizemos de ruim nos estagna naquela mesma condição em que aqui chegamos. Então, meu irmão, um espírito evoluído, ele sabe bem aproveitar das oportunidades de viver, de interagir com a vida. Segundo os estudos espirituais, e um grande brasileiro sempre dizia isso, o Cristo Jesus, neste planeta, foi o espírito que evoluiu em linha reta. O que significa isso? Evoluir em linha reta. Significa, deixa eu dar um adendo antes disso. O Cristo planetário, Jesus, ele não nasceu perfeito não, tá? Ele seguiu os mesmos passos que nós estamos seguindo. É o processo para todos nós, não há privilegiado. Deus vai criar um ser perfeito. Não. O Cristo evoluiu como nós estamos. Porém, ele evoluiu em linha reta. O que significa? Que cada encarnação dele, ele soube muito bem aproveitar. O que ocorre com todos nós é que dentro destas encarnações que nós temos, já tivemos, estamos tendo e teremos, nós acabamos nos desviando pelas tentações da carne. E aí perdemos tempo. Diferente do Cristo, ele soube aproveitar cada encarnação. Por isso é dito que o Cristo evoluiu em linha reta. Cada encarnação ele soube muito bem aproveitar daquelas experiências, vivendo a situação que a encarnação possibilitou a ele. A pessoa que encarna, vamos falar de você, posso pegar você como referência? Posso? Você me permite? Você reencarnou, vive essa experiência com seus pais, né? Desde criança vivendo com seus pais, depois os teus irmãos e depois o cônjuge, a cônjuge e depois os amigos e aí por diante. Essas pessoas, elas não estão na sua vida por acaso. Aí você se irrita com um, se afasta de outro, briga com aquele, discorda daquele outro. E isso vai fazendo com que você guarde rancores, mágoas. E esses sentimentos que são impróprios ao ser evoluído, acaba atrapalhando você de dar um passo adiante nesse processo.
Diferente do Cristo, que é a nossa referência, ele viveu as situações e não guardava com ele a sujeira emocional. Ele não ficava irritado com ninguém, ele não ficou irritado com ninguém. Ele soube respeitar as pessoas, respeitar as condições das pessoas e respeitar a própria condição, coisa que nós desrespeitamos sem perceber. Desrespeitamos uma pessoa quando ela discorda de nós, dizendo que nós estamos errados, vocês estão todos malucos, vocês são doidos, não é assim? Ah, você é doido porque você pensa desse jeito. Aí eu fico chateado, nervoso com aquela pessoa, me afasto dela, aquela pessoa é isso. Não, um espírito evoluído, ele entende que todos nós estamos na mesma, veja bem, na mesma condição de superação das nossas ignorâncias, dos nossos males. Então, eu não posso me irritar porque a pessoa pensa diferente de mim. Eu não posso entrar em atrito com a pessoa que diz, você está errado. Ué, o que eu tenho que dizer para ele? Que ele está certo. Ele está certo. Mas ele não pode impor a certeza dele para mim, porque eu também estou certo. E cada um está certo dentro do que sabe. Cada ser humano está certo dentro do que sabe. O espírito ignorante, ele entra em atrito porque ele quer impor a sua certeza para os outros. A sua verdade, não. Eu tenho a verdade e você não tem. Espírito evoluído respeita cada um na condição em que está. Eu vou dizer para um ser irracional, por exemplo, um animal, vou brigar, como tem gente que briga com os animais domésticos, né, com seu pet, porque o pet fez sujeira fora de lugar. É um animal, ele não sabe que a casa está limpa, ele não sabe que alguém pagou para limpar. Um ser irracional, ele simplesmente vai fazer as suas necessidades. Mas, diante de a rotina e a cobrança, o ser animal irracional, o pet, ele aprende com a rotina, a persistência, não é? Ele vai aprendendo até ele se habituar a fazer, não naquele lugar que o seu dono não quer. Mas é um espírito também que está evoluindo, mas ele não tem racionalidade. Mas o ser humano que é racional ainda fica bravo com o outro porque o outro acredita que o que ele faz é melhor do que ele está fazendo. Aí entra em atrito. Para quê? Para quê? Sabe, interessante é ver as pessoas criando uma verdade que agrada a ela. Percebe isso? A pessoa acredita numa verdade que seja benéfica a ela. Quando alguém oferece uma verdade diferente, que chame ela a mudança, a responsabilidade, ela discorda, porque ela vai ter trabalho de mudar. É cômodo você acreditar naquilo que te satisfaz, é muito cômodo. Sabe, eu acredito que o mal da minha vida é a criação de um ser externo maligno. É muito cômodo. O ser externo maligno é que criou as situações ruins contra mim. Agora, é muito mais complexo você ter condição, ou melhor, você ter consciência de que o que você vive são resultado dos maus feitos do passado. E o que você vive de bom é resultado dos bons feitos, da boa plantação. Bom, eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo impor nada para ninguém. A minha posição aqui é de um mediador, para que aquele que quer ter conhecimento para agir melhor diante da escola da vida possa ter ferramentas para tal. Não estou aqui para impor nada a ninguém, mas ofertar aquilo que a espiritualidade vem nos cedendo gratuitamente. Dá de graça o que de graça recebeu. Aí as pessoas pensam que é
Bens materiais, que é condição material. Dá de graça o que de graça recebeu é o conhecimento. Não cobre para oferecer conhecimento, para compartilhar as suas experiências. Não cobre isso. Dê de graça o que de graça recebeu. Claramente o Cristo nos ensina que o maior valor da vida, o maior bem que você tem é o seu conhecimento. Bem, vamos lá fazer a nossa prece e vamos continuar aqui nesse tema. Dom Carlos Ramires vai falar sobre esse tema. Afinal de contas, estamos no mês do trabalho, maio. Hoje é apenas o 5º dia, o 6º dia do mês de maio, o mês do trabalho. E trabalho para nós não é apenas aquilo que fazemos para ganhar dinheiro, para nos sustentar. Trabalho para nós é realizar os nossos compromissos, pois nós reencarnamos para trabalhar o nosso processo evolutivo. Então, todas as atividades que fazemos diariamente é esse trabalho em prol da evolução. Então, meu irmão, trabalhe bem, faça bem o seu trabalho, porque só você irá ganhar. Só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. A pessoa que faz bem. Fazer bem é fazer o melhor que ela pode. Não é fazer melhor para os outros, mas o melhor que ela pode. Se ela faz o melhor que ela pode, amanhã ela se capacita a fazer melhor do que ela fez. Isto naturalmente levará ela a viver um patamar, uma condição melhor amanhã, em todas as áreas. Não é só viver melhor espírito, não, viver melhor como ser encarnado também. Por quê? Porque as condições são acrescentadas, como disse Jesus, os bens necessários são acrescentados, as coisas materiais são acrescentadas ao espírito que se supera diariamente, ao espírito que se liberta do ter. Aí ele começa a ser, aí ele vai ter para continuar sendo um ser melhor. Vamos então falar com Deus. Vamos pedir a esse Deus que nos abençoe com a paz, para que a sabedoria seja alcançada, a força seja ampliada, pois desejamos, Senhor, olhar este mundo com os olhos repletos de amor. Desejamos, sim, cada vez mais a paciência, a compreensão, a prudência. Queremos ver, Senhor, além das aparências, os nossos irmãos em jornada, os teus filhos, como o Senhor nos vê, e assim não vê senão o bem que há em cada um deles. Pedimos humildemente que feche os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia e guarde, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos pessoas, espíritos, seres tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Senhor, reveste-nos da tua beleza, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Em particular,
Eu amo essa prece. Amo, porque ela me faz refletir que se eu revelar Deus nas atitudes, puxa vida, eu estou no caminho certo da minha evolução, não é? Se eu fechar os meus ouvidos aos caluniadores, eu vou me blindar contra o veneno. Sim, eu vou me imunizar do veneno, pois os caluniadores, os fofoqueiros, são propagadores de venenos da alma, do sentimento. E se eu trancafiar a minha língua a toda e qualquer maldade, eu me abrirei às bênçãos de Deus. Eu me abrirei ao que é bom. Não me preencherei de coisas ruins. Então essa prece, ela fala profundamente aquilo que o ser humano precisa para se tornar melhor, para aproveitar melhor essa jornada de aprendizado nessa escola chamada vida carnal. Então, se eu olhar o mundo com os olhos cheios de amor, eu vou enxergar os meus irmãos em jornadas como Cristo em jornada, como Cristo enxerga todos nós, como seres trabalhando a sua correção. Então não vou me exaltar, ou melhor, me alterar diante das falhas daqueles que estão trabalhando para corrigir elas. Não, para que eu vou me exaltar porque uma pessoa trabalhando a sua correção acabou falhando comigo? A falha dela é com ela, mas me prejudicou. Por que eu vou me exaltar? Por que eu vou me revoltar? Se eu começo a olhar com os olhos do Cristo. Pensa nisso. Pensa nesta prece. O que ela quer dizer? Qual é o olhar do Cristo para conosco? Se não um olhar caridoso, amoroso, um olhar paciente, um olhar compreensivo. Nós não pedimos aqui nesta prece ter compreensão? Então eu preciso ser compreensivo com todas as pessoas que me cercam. Não é ser tolo. Eu compreendo, ele me fez o mal. Ora, eu tenho que ser prudente. Prudência. Paciência e prudência. Mas eu preciso de compreender que o ser humano, ele ainda não é perfeito e a sua imperfeição pode levá-lo a me atingir, a cometer uma falha comigo. Pode, mas eu preciso compreender que como ele falha comigo, eu também posso ter falhado com outras pessoas e posso falhar também no futuro. Então o julgamento não se encaixa nos ensinamentos do Cristo. Julgar os outros pelas falhas cometidas é um dos grandes erros que impede o espírito de evoluir. Pensa nisso. Pensa nisso. Bom, eu convido a você a refletir sobre o tema, pois em um mundo onde muitos desistem no meio do caminho, onde compromissos são abandonados e responsabilidades evitadas, existe uma força que observa quem permanece firme, quem honra o que assume e quem segue com verdade. Porque, no final, não é sobre começar, é sobre continuar. A palavra de Dom Carlos Ramires. Esse é o mesmo importante. Do primeiro ao último dia. Desde a criação desta casa. Desde a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Desde quando tiraram as algemas dos escravos. Desde quando se institui o trabalho. Desde quando se materializa o nascimento de vida. Desde quando se materializou a colônia Esperança. Desde o nascimento daqueles comprometidos com a verdade e com o trabalho.
nós somos fiéis ao que fazemos. Somos fiéis aos nossos amigos. Nós não admitimos os ingratos, os usurpadores da oportunidade, dos que blasfemam, dos que traíram, dos que fugiram às responsabilidades, os que se deixaram levar pelas fraquezas, porque não se fortaleceram no amor, os que se entregam às mentiras e não querem viver a verdade. É a magia do trabalho. Nós sempre colocamos o nosso magneto nas mãos de vocês. Em tudo o que vocês fazem. Porque sempre assim fizemos. E sempre assim faremos. Estaremos sempre presentes diante da revolução que o Brasil vai passar, diante dos embates que o mundo vai passar, sempre fiéis e sempre zelando pela segurança de todos, pelo bom caminho de todos. Nós somos o que somos. Nós somos amigos de verdade. Deus bendiga. Eu sou Carlos Ramírez. Obrigado, Dom Carlos Ramírez. Obrigado, obrigado. Obrigado de coração. Fato é que estamos trabalhando nesse processo evolutivo. Todos os dias, ao acordar, você está trabalhando a sua evolução. E o mundo material nos dá a ferramenta que nos ajuda nesse processo de crescimento eterno. As situações que nós vivemos são oportunidades cedidas a nós para trabalharmos a nossa melhora. E qual é a melhora? Traduzindo, o que é a melhora? É você conseguir agir com coerência, com paciência, com compreensão e com prudência diante das situações. Uma pessoa que perde o equilíbrio, ela cai. Uma pessoa que se exalta, ela perde o controle. E quem perde o controle, ela bate o seu veículo. Ela perde tempo, ela atrasa a sua jornada evolutiva. Ela atrasa a sua viagem evolutiva. Por quê? Porque ela perdeu a paciência. Ela perdeu o controle da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, trabalhe diariamente o equilíbrio. Não se exalte. Hoje, nos dias atuais, o que mais vem ocorrendo é a instabilidade emocional, não é? Não sei se já aconteceu com você abalar-se emocionalmente devido a uma situação que fora muito difícil de lidar. Vou te dar um exemplo. A perda de um parente querido. E aí? Você já passou por isso, não é? Aí eu vou perguntar uma coisa, não sei se você já pensou nisso. Todos nós vamos um dia se despedir dos nossos pais. Todos nós. E quantas vezes já aconteceu isso nas múltiplas reencarnações? E será que não aprendemos que é o processo natural para que não fiquemos apegados à matéria? E que entendamos que a vida tem um segmento maior, tem uma continuidade no mundo de origem de onde nós viemos e nós voltaremos a esse mundo?
Quantas vezes nos despedimos e ainda há esse abalo emocional na hora de uma despedida? Meu Deus, percebe o quanto precisamos evoluir? Ainda ficamos, olha, tem aqueles que são mais e tem aqueles que são menos, mas todos nós ainda ficamos abalados na hora da despedida de um parente que volta ao mundo de origem. Não é mesmo? E será que essas experiências não são importantes? Será que é por acaso que você tem que nascer, crescer e morrer? Isso aí não é uma aula da vida dizendo, meu irmão, dessa vida você só vai levar o bem que você fez ou o mal? Bom, eu gosto de pensar em você. Eu acredito que você gosta de pensar, porque aqui você é instigado a usar do seu cérebro. Aqui eu costumo dizer que nós estamos aqui, na academia mental, fazendo musculação para o cérebro, para entender. Quanto mais esse cérebro estiver musculoso, buscando mais e mais conhecimento, mais forte esse cérebro se torna para tomar as melhores decisões e não se abalar com os vendavais da vida, não é? Não se abalar porque alguém te roubou seu veículo, alguém te roubou sua empresa, alguém te traiu, alguém fez isso com você. São almas e espíritos mostrando a sua fraqueza, mas a fraqueza destes seres ignorantes não pode tirar a sua força. Se alguém te rouba, se alguém te trai, ele está simplesmente manifestando a sua fraqueza. E você tem que manifestar a sua força, manter a sua serenidade. Eu entendo que é fácil falar. É mesmo, é fácil falar. Mas quando você fala, você está aprendendo para se preparar quando isto ocorrer, porque se não ocorrer agora, pode ocorrer lá adiante, ou nessa encarnação ou em outra. Porque todos nós passamos por estas experiências para quê? Para que aprendamos a lidar com elas. Todos nós passamos pela experiência da morte ou da despedida daqueles que amamos. Como todos nós, um dia, se não já passamos, passaremos pela experiência de sermos traídos. Todos nós. Júlio, o que é isso? Quer dizer que um dia eu vou ser traído? Você já está preocupado se vai ser traído ou não? A traição, ela acontece de diversas formas, mas diversas. Todos os dias somos traídos, todos os dias nos traímos. Todos os dias nós nos traímos, porque dissemos que somos crentes em Deus, que somos fiéis a Deus, mas na hora em que a situação não é agradável, cadê essa fidelidade a Deus? Cadê essa crença em Deus? Isso é uma traição a si mesma, a si mesmo. Bom, vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 186. Allan Kardec, interrogando o mundo espiritual, pergunta: há mundos onde o espírito, cessando de habitar um corpo material, tem só por envoltório o perispírito? Ficou claro? Será que há mundos onde não precisa da carne, traduzindo a isso, que só tem o seu perispírito como o envoltório para a manifestação dessa essência chamada espírito? Será? Deixa eu só dar um adendo aqui para você que é novo e não tem essa visão de que nós somos energia. Aquilo que é chamado de espírito é uma energia. Energia que dá vida, que se manifesta através de um envoltório. Envoltório é um corpo, é um veículo. Por exemplo, você tem um automóvel, ele está na sua garagem desligado, ele não tem vida, está parado. Mas a partir do momento em que você entra nele e aciona, você deu a vida a ele. Agora ele se movimenta, ele acende luz, ele dá pisca. Por quê? Porque existe alguém conduzindo, ok? Assim é você, assim é o espírito quando está dentro do veículo chamado corpo físico.
Então ele conduz, e depois que ele desencarna, sai desse corpo, esse corpo se acaba e volta ao pó de onde veio, ele precisa de um outro envoltório. Esse outro envoltório é conhecido como perispírito. Aí a pergunta aqui é se existem mundos que não precisa mais do corpo físico, só do seu perispírito? Vamos à pergunta? Vamos à resposta? Sim, existem mundos mais evoluídos onde o espírito não precisa do corpo material denso. Quer dizer, ele só vive no perispírito. Agora eu vou mais profundo. Será que existem mundos que não têm mais a manifestação nem do seu envoltório perispirítico? Eu acredito que sim. Mas esse mundo está tão distante que a gente não tem nem compreensão como é, não é? Não é mesmo? Bem, ontem nós falamos sobre os seres elementais, que são forças, essas forças invisíveis que atuam em todas as áreas da natureza e que está à disposição de quem quer utilizá-las no seu processo evolutivo. É o que chamamos de seres elementais. Ontem nós falávamos sobre isso. Foi uma pincelada muito superficial, porque esses seres elementais, eles são distribuídos em todas as áreas da vida humana, que são energias. Mas enfim, eu quero voltar a esse tema, pois eu acredito que faltou muito a ser esclarecido a todos vocês. E eu vou voltar nesse tema, se você concordar, tá? Estamos aqui para trabalhar a seu favor. Sem hipocrisia, sem falsidade, estamos aqui por você. Claro, por nós também, mas por você. Bom, a fidelidade ao propósito é o que sustenta a caminhada. Sem a fidelidade não há caminhada, não é mesmo? Que cada um possa escolher permanecer firme com verdade e responsabilidade. Esse é o desejo de coração deste seu amigo. Seja fiel ao seu propósito. Permaneça firme, independente de qualquer situação. Porque quem te trouxe ao mundo carnal foi a oportunidade que você tanto desejou. Foi Deus que te deu essa oportunidade tão desejada por você. E tudo que você vive na sua vida só tem um propósito: proporcionar a você condições de evoluir. Seja vivendo a falta de dinheiro, seja vivendo a falta de honestidade das pessoas, seja vivendo uma doença, mas tudo que a vida está proporcionando a você só tem um propósito: você evoluir. Mantendo o equilíbrio, a serenidade, mantendo o seu amor próprio e o amor pela vida, que é o amor por Deus. Que a paz desse Deus permaneça agora e por todo sempre em seu coração, em nossos corações. Obrigado. Concorda? Dê like. Discorda? Pode dar dislike. Mas manifeste a sua opinião. Eu peço a você, manifeste a sua opinião, dê like. Se gostou, ajude esse canal a se propagar. Se não gostou, tá tudo certo. Me perdoe. Que a paz desse Deus esteja com você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.